amores! Vamos iniciar agora a nossa segunda aulinha de interpretação de texto. Vocês irão pegar o livrinho de vocês, este aqui, amarelinho, verde e amarelo, irão abrir na página 39, tá? E assim que vocês abrirem o livro, vocês verão uma tirinha, tá? A figura de uma tirinha, olha. Tá? Essa tirinha aí é da Mafalda, muito conhecida, tá? É uma tirinha muito conhecida da personagem Mafalda. A personagem Mafalda, ela é uma menina de 6 anos, tá? Que ela contesta tudo, ela indaga tudo e ela nunca aceita as coisas como são, tá? Ela sempre tá contestando, ela é bem crítica, tá? E essa tira da Mafalda, ela foi escrita e desenhada pelo cartunista argentino Quino, tá? Ele criou a tirinha da Mafalda. E assim que vocês abrirem o livro de interpretação de texto, vocês vão se deparar com uma tira da Mafalda e nós vamos ler e falar sobre ela, tudo bem? Então, abram o livrinho aí. Bom, aí na página 39 nós temos a tira da Mafalda, como a tia Lu havia falado. Está pedindo para você ler a tira e responder. Bom, vocês vão ler, vão interpretar a tira e vão responder. Eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Por que têm que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Bom, depois que vocês leram a tirinha, tá? Vocês perceberam que essa tira é o quê? Uma sequência de quadrinhos, né? É uma sequência de quadrinhos em que há desenhos e palavrinhas, né? Bom, para a gente compreender uma tira ou uma história em quadrinhos, a gente precisa ler a parte verbal. O que é a parte verbal, tia Lu? A parte verbal é a parte escrita. E temos que observar também a parte não verbal, que são os desenhos, tá? Então, a parte verbal é a escrita e a parte não verbal são os desenhos. Os dois querem dizer alguma coisa, tá? Bom, se você apenas olhar as imagens, só olhar a imagem, tá? Ou se você só olhar as palavras, tá? O sentido do texto não será o mesmo, tá? Você precisa acompanhar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Elas duas se completam para você conseguir interpretar a tirinha, no caso. Nessa tira da Mafalda, essa aqui, ó, essa é a Mafalda. É uma menina de 6 anos. Ela é muito contestadora, ela é crítica, ela sempre pergunta as coisas e nunca aceita as coisas como elas são. Ela sempre quer entender o motivo das coisas. Então, nessa tirinha, a Mafalda abre a boca, olha os seus dentes no espelho e no final aqui, ó, ela gesticula com o dedo em riste, assim, ó, com o dedinho assim, ó, mostrando que não está gostando de ter de trocar os dentes de leite, né? Ela tá injuriada. Por que ela tem que trocar uma coisa que ainda lhe serve, né? Os gestos dela correspondem ao que ela diz. Ela não diz isso? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve, né? Bom, após você ler a linguagem verbal e observar a linguagem não verbal, vocês irão responder essa questão aqui abaixo. Tudo bem? Então, tia Lu vai dar um tempinho para que vocês possam ler, interpretar e responder. Volto já. Antes de vocês fazerem esse exercício aí da tirinha, da Mafalda, a tia Lu vai passar para vocês 2 vídeos, um falando sobre tiras e outro falando sobre linguagem verbal e não verbal,
para ficar mais fechadinho, mais explicadinho o que foi falado, tá bom? Para melhorar o entendimento. Então, assistam esses 2 vídeos e, em seguida, façam o exercício que a tia Lu voltará para fazer a correção. Tudo bem? Beijo grande. Nós vamos tratar agora das tirinhas, que são um gênero textual, não é? E que, como todo gênero, tem características fundamentais que podem ser apontadas. A primeira delas é o fato de se tratar de textos que são, em alguns momentos, em alguns casos, não verbais, e em outros casos, sincréticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tira não depende da palavra. É possível que se faça uma tira apenas com imagem. E quando a palavra aparece, nós temos um texto que mistura os 2 recursos, mas sempre a imagem é importante. Isso pode até parecer uma obviedade, mas há quem não leia tiras tão bem quanto deveria por não considerar que é um gênero baseado no não verbal. Essa é a primeira característica. A segunda é se tratar de textos cuja estrutura se baseia na quebra de expectativa. Quer dizer, a tira explora um efeito surpresa. Isso é próprio do gênero. Esse efeito surpresa é associado à terceira característica, que é a busca por um efeito cômico que pode ser ou não um efeito crítico. E mesmo esse efeito crítico não necessariamente é cômico. Quer dizer, quebrar a expectativa, criar um efeito surpresa na tira, e nós veremos isso em exemplos já, pode gerar o efeito de humor, que em alguns contextos tem a ver com a crítica social, mas nem sempre. E essa quebra de expectativa também pode destacar uma crítica social que não necessariamente é engraçada, que não necessariamente é cômica. Bom, essas coisas todas ficam mais claras com exemplos, e nós vamos aqui para a primeira tira que vai nos servir assim. Foi composta por um cartunista argentino chamado Quino, e aqui você vê o início dela. Ali vai um motociclista, como você vê, e o guarda faz um gesto para que ele pare. Observe que aqui as palavras não são necessárias para a construção de sentido, não é? Aqui é apenas uma indicação de que a tira foi explorada num exame do Instituto Federal de São Paulo, mas o texto é não verbal. O texto se baseia na imagem. Né? É pela vestimenta, por esse chapéu, que a gente identifica aqui o guarda, fazendo sinal para que o motociclista estacione. Na sequência, como você pode ver, o motociclista estaciona e aqui há um balão de fala do guarda, mas ainda apelando apenas a recursos não verbais, né? Aqui é um desenho de uma habilitação, de uma carteira de habilitação, que o guarda solicita. E a solicitação é expressa por esse gestual. A mão aberta é o pedido para que o motociclista apresente a habilitação, que o guarda examina no quadro seguinte. Quando o guarda examina a habilitação, ele chega à seguinte descoberta. A descoberta de que na carteira há a indicação de que esse motociclista deve usar óculos. Veja que o dedo do guarda aponta para uma indicação da carteira de habilitação. E aqui, no balão de fala, não aparecem palavras, mas aparece a imagem dos óculos que ele exige que o motociclista utilize. A explicação do motociclista está aqui nesse indicador apontado. Note que esse dedo indicador, quando visto aqui nesse vidro da motocicleta, é ampliado, é aumentado. Nós conseguimos até enxergar a unha aqui desse dedo, não é? Então é a resposta dele. Ele não está usando óculos porque o próprio vidro da moto, surpreendentemente, faria às vezes das lentes de aumento. Observe, é uma tirinha completamente não verbal. E como todo texto não verbal, claro, exige que nós tenhamos alguns dados do nosso repertório cultural, né? O que é uma carteira de habilitação, o significado desse gesto, que é a mão estendida, a possibilidade de que a carteira de habilitação indique que o motorista ou motociclista precisa do uso de óculos e, somado esse texto ao nosso repertório, apenas com os recursos não verbais se constrói o sentido. Fora isso, como era de se esperar nesse gênero, há aqui no desfecho
o tal efeito surpresa, a tal quebra de expectativa. Quando nós analisamos aqui esse vidro da motocicleta, é bem difícil pensar que ele possa fazer as vezes de um par de óculos. Desse efeito surpresa, aqui se constrói um efeito de humor. Bom, vamos analisar aqui uma segunda tira. Essa foi explorada em um exame da Unicamp, e você vê aqui no primeiro quadro se apresentando o afinador de piano. E a pessoa aqui, certamente o esperava, diz: "Ah, entra!" Note, o instrumento na mão dele é um recurso não verbal importantíssimo para fazer referência à sua profissão de afinador. Ele tem aqui um diapasão, e o diapasão serve para adequar as notas musicais emitidas pelo piano, para, nesse sentido, afinar o piano. No quadro seguinte, de uma maneira inesperada, esse personagem que solicitou os serviços do afinador de piano diz: "Esse é o piano. Quero que ele fique dessa finura assim, para não atravancar a sala." E observe, quando ele diz "dessa finura assim", o recurso verbal coincide com o recurso não verbal, que é aqui indicado pelo gestual da personagem, indicando que ele toma afinador no sentido literal do termo, como se ele pudesse deixar o piano fisicamente mais fino, e não adequar a sonoridade do piano. Nós percebemos o descontentamento do afinador, tanto aqui pela sua expressão facial, não é? Você consegue ver aqui a expressão dele de insatisfação, quando o afinador é tomado nesse sentido, e também aqui nessa imagem do piano que foi quebrado sobre a cabeça do outro personagem, que conclui: "Que cara grosso." Fazendo aqui um trocadilho, né, entre afinador, alguém que deixaria o piano fino, e a falta de delicadeza dele aqui encarada como uma grosseria, não é? Veja que o piano quebrado, a expressão facial, o gestual, o diapasão, são elementos não verbais fundamentais para o entendimento desse texto como um todo. Aqui, diferentemente da tira do Quino, que é exclusivamente não verbal, nós temos um texto sincrético. As palavras são necessárias, mas não são apenas elas responsáveis pela construção do sentido e responsáveis pela quebra de expectativa, não é? Que acontece quando afinador é entendido com esse outro significado. Bom, o exemplo final é para reforçar que as tiras nem sempre visam a produção de um efeito cômico, nem sempre se propõem textos engraçados. Aqui essa é aproveitada de um exame para uma Universidade Técnica Federal do Paraná, tem aqui uma pessoa adulta falando com uma criança, e a gente vê pela imagem, né, a diferença aqui de estatura entre esses personagens. "Hoje às 2 horas você vai ao francês. Às 4 você vai ao futebol. Às 6 na música e às 8 você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Que horas eu vou ser criança?" É possível observar que aqui há uma quebra de expectativa, não é? Quer dizer, você tem uma criança que pergunta quando é que ela vai ser criança. Ela não é criança já? Não. Pelo menos considerando a quantidade de tarefas que ela precisa cumprir, não parece que esse indivíduo está de fato vivendo a sua infância, o que seria esperado que uma criança efetivamente fizesse. Não é possível dizer que essa história é necessariamente engraçada, mas da quebra de expectativa se busca esse efeito crítico. Bom, considerando então que as tiras têm essas características fundamentais de que nós tratamos, vou pedir que você faça aí um exercício sobre esse gênero textual e nós seguimos assim com a nossa atividade. Linguagem verbal e não verbal. Nós, seres humanos, nos comunicamos através da linguagem. Podemos, por exemplo, trocar informações, expressarmos nossos sentimentos e pensamentos, fazermos questionamentos por meio de palavras, gestos, símbolos, desenhos, da postura corporal e do tom de voz. Desse modo, utilizamos a linguagem verbal e não verbal para nos comunicarmos.
dos aspectos que pode interferir no processo de comunicação é o código a ser utilizado. Esse deve ser entendível para ambos, receptor e emissor. Se uma pessoa está dirigindo e vê que o sinal está vermelho, o que ela faz? Para. Isso é uma linguagem não verbal, pois ninguém falou ou estava escrito em algo que ela deveria parar. Mas, como ela conhece a simbologia, ou seja, o código utilizado, apenas o sinal da luz vermelha já é suficiente para que ela compreenda a mensagem. Created using Powtoon. Bom, agora vocês já leram, já interpretaram a tira, como a tia Lu falou, já leram a linguagem, né, verbal, que é a parte escrita, e já observaram a linguagem não verbal, tá? Já viram que elas se completam para que você consiga entender essa tirinha e já responderam, não é isso? A menina do texto A chora de tristeza ao verificar que está trocando dentes. B. Está trocando seus dentes de leite e não gosta disso. C. Reclama da dor que sente ao trocar os dentes. D. Usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes. Diante da interpretação que vocês fizeram nessa tira de Mafalda, qual seria a resposta correta? Muito bem. A letra B. A menina do texto está trocando seus dentes de leite e não gosta disso. Não foi isso que vocês observaram na tirinha? A Mafalda percebeu que estava trocando os dentes e não gostou nada disso, né? Bom, agora vocês irão para a página 40, em que há uma outra tirinha, tá? E essa tirinha é Suriá, Garota do Circo, que é uma tira bem humorada, ela é uma tira de humor, tá? E embaixo dessa tira tem o nome de quem fez, Laerte, Laerte Coutinho. A Laerte Coutinho é uma das quadrinistas mais famosas do Brasil, tá? Ela que produziu essa tirinha, olha, aqui o nomezinho dela, Laerte, tá? E essa tira, Suriá, Garota do Circo, fala de uma menina que vive no circo. Ela vive no circo, os pais dela, o pai e a mãe, são malabaristas do circo. Ela não tem muitas amizades, as amizades dela são as pessoas do circo, os animais do circo. Os brinquedos que ela utiliza são os brinquedos que tem no circo, né? Perna de pau, as bolas, os brinquedos, todos que tem no circo. E aí ela conta uma história dentro do circo. Ela não tem muitas amizades fora porque, né, como vocês sabem, o circo está sempre mudando de local, indo para uma cidade, indo para outra. Então, as histórias contadas nessa tirinha são sempre dentro do circo, tá? E é uma tirinha de humor, tá? Engraçada. Aí vocês vão ler a tira, ó, Suriá, a garota do circo. Então, vocês vão ler essa tira, vão interpretar, vão prestar atenção na linguagem verbal, que é a parte escrita, e na linguagem não verbal, que é a parte, né, das figuras, dos desenhos, tá? E vão interpretar essa tira e vão responder essas são 3 questões aí. 3 questões, vão responder e a tia Lu volta para podermos explicar e corrigir. Tudo bem? Bom, leia a tira a seguir e responda as questões de 1 a 13. Suriá, garota do circo. Finalmente, cansou da perna de pau, hein? Não, mãe, a perna de pau que cansou. Bom, após vocês observarem a parte verbal, que é a parte escrita,
e a parte não verbal, que são os desenhos da tirinha, você conseguiu interpretar, né? Conseguiu perceber que isso daí é uma tira de humor, que a mãe pensa que ela cansou de brincar com a perna de pau, mas a menina responde, né, com um tom de humor, né? Acaba ficando engraçado, porque na verdade ela não foi ela que cansou de brincar com a perna de pau, mas a perna de pau que acabou, né, torta de tanto ela brincar, toda entortou todinha, né? Por ela continuaria brincando com a perna, mas né, entortou todinha, né? Então você vê aí um humor nessa tira, uma coisa engraçada, né? Bom, após a leitura, né, vocês vão fazer as perguntas. A pergunta da mãe dá a entender que a menina brinca muito com perna de pau, brinca pouco com perna de pau, jamais brinca com perna de pau ou vai brincar com perna de pau? Bom, diante da pergunta da mãe, a gente entendeu o quê? Que a menina brinca muito com a perna de pau, letra A. Número 2. O humor da tira é produzido A. Pela pergunta da mãe, B. Pela expressão corporal e facial da mãe, C. Pela imagem das pernas de pau tortas e pelo comentário feito por Suriá, ou D. Pela expressão facial de Suriá e pelo comentário da mãe. Bom, gente, o humor da tira, a gente percebeu o humor da tira em que momento? Pela imagem das pernas de pau tortas, né? E pelo comentário feito pela menina, né? Ou seja, a gente precisou das duas linguagens para conseguir interpretar isso, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, a resposta é C, pela imagem das pernas de pau tortas e pelo comentário feito por Suriá. Número 3. Pela resposta da menina, percebe-se que ela, A, não queria mais brincar com a perna de pau, B, queria continuar brincando, C, enjoou do brinquedo, ou D, queria trocar a perna de pau por outro brinquedo. Bom, pela resposta da menina, não, mãe, a perna de pau que cansou. Pela resposta da menina, né, percebe-se que ela queria continuar brincando. Não é isso? Então, as respostas ficaram 1A, 2C, 3B. É isso, meus amores. Finalizamos aqui mais uma aulinha de interpretação de textos, tá? Espero que vocês tenham compreendido, né, algumas características de como interpretar uma tira, né? E é isso. Voltamos na próxima semana, na próxima quinta-feira, com mais uma aulinha de interpretação. Tudo bem? Não esqueçam de sempre ler livros, que isso que aguça a sua criatividade, melhora a sua interpretação, a sua leitura e a sua escrita, certo? Um beijo enorme para vocês, tá?